vídeo você vai conferir todo o passo a passo de como fazer um lindo babador de bebê, igualzinho esse que você está vendo aí no vídeo. E eu deixei disponibilizado lá no meu blog um molde prontinho para você acessar e imprimir o seu. É só acessar o link que está aqui na descrição. Meu nome é Patrícia Bourguignon, aqui do canal Pátria da Costura, e mais esse projeto você confere agora. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa aquele like para ajudar na divulgação, ativa o sininho que está aqui embaixo para você receber os próximos vídeos e também aproveita para me seguir lá no Instagram para você poder acompanhar a rotina dos conteúdos. E o primeiro passo é imprimir o molde. O molde ele vai ser impresso em duas folhas separadas e em duas partes separadas. Após a impressão, você vai recortar bem em cima do risco do molde. E em seguida, vai ser preciso unir essas duas partes. Então, naquela linha pontilhada, você vai passar uma cola ou uma fita e cuidadosamente você vai unir essas duas partes. Feito isso, o molde vai estar prontinho para ser cortado lá no tecido. E falando de tecido, lá na parte de baixo do babador, eu vou usar o tecido de microfibra, mas você também pode usar o tecido atoalhado. Na parte de cima, que é mais decorativa, eu vou usar um pouco de tricoline liso e também um pouco de testolene, que é um tecido misto com algodão e que também é estampado. Lembra bastante patchwork. A metragem é de 35 centímetros, tanto para um como também para o outro. E não se esqueça de molhar o seu tecido antes de cortar. Deixa ele de molho umas 2 horas lá num balde com água e depois coloque secar à sombra. No próximo passo, eu vou dobrar o tecido ao meio, com o lado do direito virado para cima e vou posicionar o molde na dobra. Mesmo que o molde ele não fique totalmente na dobra, porque tem aquela parte de cima ali do babador, não tem problema, tá? Mas é importante você posicionar ele dessa forma. E então, é só você riscar em toda a volta do molde. Se você preferir, você pode alfinetar dentro do risco, para você ter mais segurança no corte. E então, em seguida, é só recortar. Em seguida, coloque a parte de cima sobre o tecido atoalhado ou de microfibra e deixe o lado do avesso virado para cima. Depois, alfinete em toda a volta e então é só cortar em volta. Dessa forma, as duas camadas ficarão iguaizinhas. O babador vai ter um detalhe que vai lembrar um transpasse de botão. Para isso, eu vou cortar na diagonal do tecido para brincar um pouquinho com a estampa do xadrez. Esse transpasse ele vai ter de comprimento 16 centímetros por 7 centímetros de largura. Então eu vou medir dessa forma lá no tecido, marcando essas duas medidas, vou riscar e depois cortar. E para cortar o bolso, eu vou seguir a mesma ideia do transpasse. Lá no tecido, no sentido da diagonal, eu vou inverter o sentido da estampa. Então, eu vou riscar ali um retângulo de 7 por 6 centímetros e então eu vou cortar. Depois do corte, eu vou dobrar esse retângulo ao meio e em uma das laterais eu vou subir 1 centímetro e vou marcar. Com a ajuda da régua, eu vou ligar essa marcação com a ponta do tecido, bem ali no final. Vou riscar e vou cortar na diagonal em cima dessa linha. Então, olha só, o nosso bolso vai ganhar essa forma. E voltando mais uma vez lá no transpasse, eu vou dobrar de forma que ele fica uma parte sobre a outra, com cerca de 1 centímetro mais ou menos. Dessa forma, eu vou então alfinetar para segurar essas duas partes e em seguida eu vou conferir
se de cima até embaixo possui a mesma largura. Feito isso, eu vou posicionar o transpasse lá no babador. Vou centralizar e vou alfinetar para segurar o transpasse. E mais uma vez eu vou conferir com a fita se os dois lados possuem a mesma distância. Tudo conferido, agora lá na máquina eu vou passar 2 costuras de nervurinha nesses dois lados do transpasse. E não se esqueça de fazer a regulagem da sua máquina antes de costurar. Confira aqui na descrição a regulagem que eu fiz para poder costurar esse babador. Pegue agora o bolsinho e ali na parte de cima dobre cerca de 1,5 cm. Se você desejar, você pode alinhavar ou alfinetar. E lá na máquina eu vou passar uma costura para poder prender essa aba. Vai ser uma costura de cerca de 1 pé de máquina. Feita essa costura lá no ferro, eu vou vincar todos os outros lados do bolsinho. Então eu vou dobrar cerca de 1 centímetro em todos os lados. Veja só. Com o bolsinho pronto, eu vou agora posicionar ele lá no babador. Eu coloquei mais ou menos aqui a olho, tá? Deixando aí numa medida proporcional, um pouquinho mais abaixo do babador. Eu me guiei pelo transpasse, deixando 1 centímetro afastado do transpasse. E então eu alfinetei para poder fazer a próxima costura. E aí, essa costura vai ser de nervurinha, tá? Dando toda essa volta no bolso. Faça essa costura com retrocesso no começo e no final. E tenha atenção para fazer bem certinho os cantinhos ali do contorno do bolso. Faça com bastante calma, não precisa ter pressa, porque essa costura ela é um pouquinho mais difícil. Agora vem os botões. Eu vou aplicar 3 botões à mão, lá no transpasse, distribuindo eles de forma igual e deixando um espacinho ali na parte de cima para o próximo detalhe. Aqui eu vou dar uma acertadinha nas sobras de tecido. E então, o próximo passo, eu vou colocar a parte de baixo sobre a parte de cima, ficando direito com direito. Eu vou alfinetar bem essas 2 camadas. E então eu vou deixar uma medida de 7 centímetros na parte de baixo, que vai ser a abertura por onde a gente vai desvirar o babador. Então, eu vou passar uma costura de meio pé calcador em toda a volta, começando e terminando nessa abertura. Faça essa costura com bastante calma, com bastante tranquilidade, porque envolve 2 camadas e bastante curva. Então, para tudo sair bem alinhadinho, não precisa ter pressa, ok? Feito a costura, é hora de dar os piques nas curvas. Esses piques você vai fazer bem próximo à costura, com bastante cuidado, com a distância de 1 centímetro de cada um. E então, é só desvirar todo o babador e utilize uma tesoura para poder te auxiliar. E lá naquela aberturinha, você vai colocar as 2 partes para dentro, dessa forma,
Se você desejar, você pode alinhavar ou alfinetar. E então, com alguns pontinhos invisíveis e a mão, você vai pegar na parte de baixo, na parte de cima e vai fechar essa abertura. Feito isso, passe agora a ferro todo o babador para poder assentar bem as duas camadas. Agora nós vamos fazer a gravata do babador. Corte então um retângulo que tenha 7 por 8 e outro que tenha 6 por 3. No retângulo maior eu vou deixar o lado do direito para cima e vou dobrar dessa forma, igual foi feita lá no transpasse. Eu vou alfinetar as duas pontas, olha só, ficando dessa forma. E então eu vou passar uma costura nesses dois lados de meio pé calcador. Em seguida, eu vou tirar o excesso do tecido, cortando na diagonal e próxima da costura. Depois eu vou desvirar, vou ajeitar com a tesoura os cantinhos e então eu vou passar. Agora na tira menor, eu vou dobrar da mesma forma. Aqui, se você desejar, você pode fazer uma costura à mão ou na máquina para poder prender. Depois, eu vou dobrar dessa forma, unindo ponta com ponta, e vou fazer uma costurinha à mão para prender. Agora eu vou pegar a outra parte da gravata e vou passar por dentro desse rolinho, olha só. Vou ajeitar bem e a gravata, ela já vai ganhar forma. Olha só que graça! Essa é uma maneira bem simples de fazer gravata ou laço, tá? Aqui vai ficar solta, mas na hora que a gente aplicar no babador, vai ficar tudo bem firme e preso. Posicione a gravata lá na parte de cima do babador, alfinete, e com o ponto invisível, linha dupla na agulha, você vai pegar uma vez no babador e outra vez na gravata. Faça pontos pequenos de forma invisível, tanto na parte de cima como na parte de baixo da gravata. Dessa forma, ela vai ficar bem firme e presa no babador. Agora vem o velcro. Aqui eu cortei um velcro com 2 centímetros. Essa é a parte final do babador. Então eu vou posicionar um lado em cima e o outro embaixo, para poder haver o encontro, né? E o encaixe dos dois. Essa costura você pode fazer à mão, para poder fixar o velcro, ou você pode fazer na máquina, assim como eu fiz. Olha só, tranquilo, super fácil de fazer. E feito essa etapa, o seu babador tá prontinho. Confira o resultado. Então, o que você achou de mais esse projeto? Me conta aqui nos comentários. E se você também fizer esse babador, me manda foto, me marca, que eu vou adorar receber o seu retorno. Esse é um modelinho inspiração para vocês, que eu também me inspirei em outros modelos de babadores, mas dá pra gente brincar com a estampa, com os apliques e poder deixar esse projeto ainda mais fofo. Então é isso, meus queridos. Logo tem babador para menina também. Um grande beijo a cada um. Até o próximo vídeo. E fique com Jesus. Ele te ama. Tchau!